Bom dia a todos. Hoje estamos diante de um momento histórico. Depois de quase 2 anos de atividades remotas, estamos novamente fazendo uma atividade presencial. Com isso, a gente começa a nossa aula de hoje falando sobre a microbiologia do solo, uma breve história. Então, esse assunto já está bastante discutido e abordado no nosso canal. Temos vídeos sobre, por exemplo, Martinus Bajerink, Sergei Vinogradsky. Eu fiz também um vídeo sobre a microbiologia do solo, os eventos, os acontecimentos e os personagens a partir do século XIX. Mas antes do século XIX nós não temos nada no canal, então nós vamos agora abordar esse assunto aqui. O que aconteceu desde os tempos antigos até meados do século XIX. Este é o tema da nossa aula. Começando com as primeiras civilizações antes de Cristo, ou seja, os registros antigos. Naquela época, é claro, eles não conheciam os micro-organismos. Não existe nenhuma menção. Parece que os micro-organismos foram esquecidos pelos escritores antigos. Por exemplo, temos a famosa Bíblia Sagrada, que fala que Deus criou todas as coisas, todos os seres vivos, os animais e os seres humanos e as plantas, mas esqueceu de criar os micro-organismos. Por que não existe nenhuma menção? Porque, não sei, eu acho que eles esqueceram ou não sabiam da existência deles, ou simplesmente Deus esqueceu de criar os micro-organismos. Será que faz sentido isso? Eu não vejo nenhuma base nessas histórias bíblicas. Porque os micro-organismos sempre existiram. Aliás, como eu comentei na aula passada, eles foram os primeiros habitantes do planeta. Não se enganem, nós somos resultantes de seres procarióticos primitivos. Nós somos resultado da evolução das bactérias. Muita gente não aceita isso, mas essa é a verdade nua e crua. E naquela época, é claro, os eventos microbianos eram totalmente desconhecidos. Tragédias, epidemias, doenças nas plantações, todos esses eventos eram atribuídos à ira divina. Os deuses, naquela época tinham vários deuses, mesmo hoje temos milhares de deuses registrados. Então, eles estavam muito insatisfeitos com o comportamento das pessoas e começaram a lançar epidemias, doenças, para dizimar as populações. Esse era o pensamento da época, é claro, não sou eu que estou dizendo isso. Por quê? Eles não conheciam micro-organismos. Então era isso que se tinha, era essa a ideia. E todo o conhecimento dos antigos era baseado em experiências. Nós chamamos utilização empírica dos processos mediados por micro-organismos. Por exemplo, o uso de estercos, preconizado aí por muitos pensadores daquela época, principalmente gregos e romanos. Destacamos aqui o Teofrastos, Catão, Plínio,
columela e paládio. Também o uso de leguminosas como melhoradoras do solo. Então, gregos e romanos também eram craques aí, né, na utilização desses produtos. Teofrastos, Catão e Plínio registraram muitos conhecimentos aí sobre o uso das leguminosas, que hoje a gente chama de adubação verde, que vem desde essa época dos gregos e romanos. Processos de fermentação, também há milhares de anos que se conhecem esses processos, que são mediados por micro-organismos, principalmente fungos do tipo das leveduras e muitas bactérias. Então, babilônios, egípcios, sumerianos já dominavam essa tecnologia. Até no livro do Gênesis tem alguma menção sobre os hábitos profanos de Noé. Noé bebia vinho além da conta. Então, Noé é um dos grandes patriarcas aí da Bíblia, né? Criador aí dessa ideia de que todos os animais poderiam ser colocados numa arca, porque estava para acontecer um grande dilúvio. Então, isso também é uma das lendas da Bíblia, que coloca essa questão do vinho, né? Que é um processo da fermentação microbiana das uvas. Aqui o busto do Aristóteles é considerado talvez o primeiro biólogo da história da humanidade, o pai da biologia. Muitos livros trazem isso, porque ele inclusive fez a primeira classificação dos seres vivos, criando os dois grandes reinos, animal e vegetal. E também ele colocou muitas coisas sobre a origem da vida no planeta. Ele achava que toda forma de vida surgia espontaneamente. Por exemplo, um pedaço de rocha dava origem ao lodo, aquele limo, que hoje nós chamamos de líquen. O solo úmido dava origem aos cogumelos. Então ele achava que essas formas de vida surgiam espontaneamente de coisas inanimadas, a partir de solos, rochas, plantas, animais. Um animal poderia dar origem a uma outra forma de vida diferente do animal. Então tudo isso era aceito e foi uma verdade estabelecida até meados do século XIX. Então, com essas ideias, ele criou essa teoria, a teoria da geração espontânea da vida. Aqui o busto do Teofrastos, uma estátua do Teofrastos, um desses pensadores gregos. Lá está hoje no Horto Botânico de Palermo. Então, um pensador grego, discípulo de Aristóteles, viveu entre 371 a 287 a.C., deixou escritos sobre o papel das leguminosas no enriquecimento do solo e sobre o uso de estercos na agricultura. Veja bem, o que é que os micro-organismos têm a ver com isso? Hoje a gente sabe, por exemplo, o uso de leguminosas. Por que a gente usa leguminosas no solo, para melhorar o solo? Porque elas estão associadas com bactérias fixadoras de nitrogênio. Esse é o motivo pelo qual a gente coloca, o principal motivo pelo qual a gente coloca essas plantas no solo, incorporando-as, para disponibilizar esse nitrogênio que veio de bactérias. Eu não estou dizendo para vocês que o Teofrasto sabia disso. Ele só sabia que essas coisas melhoravam o solo. Esses conhecimentos vieram muito tempo depois. Entenderam? Então ele tinha conhecimento empírico para sugerir o uso não só das leguminosas, mas também de estercos de diversos animais, inclusive do homem, porque os estercos melhoram também a vida microbiana do solo, como a gente vai ver na sequência do nosso curso. Então, depois desses primeiros conhecimentos lançados por Aristóteles, Teofrastos e outros pensadores antigos, nada de novo surgiu. Esses conhecimentos, inclusive noutras áreas, foram todos
assimilados pelas gerações seguintes. A gente pode dizer, por exemplo, que hoje todo o nosso comportamento, todo o nosso modo de vida, nossos tabus, nossas tradições, em certo sentido, nós devemos tudo isso aos filósofos e pensadores gregos e depois os romanos, que dominaram a Grécia e fizeram o grande Império Romano, que durou muito tempo. E essas tradições foram sendo transmitidas de geração em geração, inclusive no meio da ciência. Essa teoria da geração espontânea, por exemplo, foi sendo assim, assimilada, incorporada nos dogmas religiosos, e tudo que se falava contrário a isso era condenado, ia contra as verdades estabelecidas. Então era muito perigoso, por exemplo, na época da Inquisição, você dizer coisas como esses pensadores aqui falaram. O Roger Bacon, vejam, o auge da Idade Média, 1214, 1294, e o Fracastoro de Verona, viveu um pouco mais tarde, século XV e XVI. Então eles falavam que doenças eram causadas por seres vivos invisíveis. Não tinha nada daquilo de castigo dos deuses. Na verdade, era uma coisa física, natural. Ou seja, não era uma geração espontânea, uma coisa que vinha de acordo com a vontade dos deuses. Na verdade, eles não tinham condições intelectuais na época de dizer exatamente de onde vinham, mas eles já colocaram isso. Era uma coisa física, as doenças eram causadas por coisas invisíveis que estavam na natureza. Então, por causa dessas afirmações, eles foram perseguidos, inclusive, pela Igreja Católica, na época da Inquisição. E aqui no século XVII nós temos essa contribuição desse filósofo Kircher, acho que é alemão, que lançou a palavra verme para designar os agentes causadores da decomposição de materiais como pães e carnes. Naquela época, esses alimentos eram armazenados no ambiente, nos armários e outras situações onde esses alimentos, esses materiais eram sujeitos ao ataque de micro-organismos, de fungos. Então os pães começavam a mofar, começavam a surgir aquelas larvas na carne que você deixava exposta. Então eles achavam que tudo isso era gerado espontaneamente. E esse Kircher lançou essa primeira vez esse termo verme, para dizer que as coisas invisíveis, microscópicas, estavam aí no ambiente, na natureza. Aqui um desenho desse pensador, o Fracastoro de Verona, que também é conhecido como Girolamo Fracastoro. Viveu nessa época, era um médico e filósofo italiano, e achava que as doenças infecciosas eram causadas por minúsculas partículas, que ele chamou de esporos. Já falei sobre o Roger Bacon, que é um filósofo inglês que contribuiu para os avanços nos estudos da óptica, que resultaram posteriormente na invenção dos microscópios. E, como eu disse para vocês, ele foi perseguido e preso pela Igreja Católica por discordar dos dogmas estabelecidos até então. Então, até a primeira metade do século XIX, a teoria da geração espontânea predominava no meio acadêmico. Acreditava-se que larvas eram produzidas pela exposição da carne ao calor e ao ar. E esse pensador chamado Francesco Redi foi um dos primeiros contestadores da teoria da geração espontânea. Que essa teoria, como eu falei para vocês, coloca que os organismos e os micro-organismos, é claro, incluídos
em todas essas formas de vida, eles se originam ou se originavam de material orgânico exposto ao ar. Então, como eu falei para vocês, isto era uma verdade estabelecida, tendo como base justamente a teoria da geração espontânea. E o Redi, que viveu no século XVII, segunda metade principalmente, que nós temos as suas principais produções, é um naturalista italiano e foi um dos primeiros contestadores desta teoria, realizando um famoso experimento que pode ser considerado o primeiro experimento utilizando o método científico na história da ciência. Então, ele colocou 2 frascos abertos com um pedaço de carne dentro. Naquela época, carnes, pães e outros objetos orgânicos eram os meios de cultura para estudar os organismos. Então ele deixou aberto e colocou 2 frascos com essa tampa de um tecido poroso, uma espécie de gaze. Então observou que algum tempo depois, nesses frascos, começaram a aparecer larvas. E aqui, nada. Então isso aqui, ele mostrou que nesse caso aqui não tinha nada de geração espontânea. Na verdade, essas larvas eram causadas pelos insetos que penetravam nos frascos e colocavam seus ovos aqui na carne, gerando as larvas, o que não acontecia aqui. Então, com isto ele provou a inexistência da geração espontânea e é considerado o primeiro exemplo da aplicação do método científico de investigação. Agora, o principal evento dessa época, que pré-século XIX, na verdade aconteceu no século XVI, foi a invenção do microscópio. Ninguém tem certeza quem inventou, tem muita gente estudando isso. Acredita-se que foram esses 2 holandeses aqui, o Hans e Zacharias Janssen, que em 1590 produziram um artefato rudimentar com um conjunto de lentes que pode ser considerado um precursor dos microscópios que nós temos hoje. E nesse ambiente de muita ignorância, surge uma pessoa bastante curiosa, que na verdade não era do grupo dos grandes cientistas, era mais um comerciante de tecidos. Podemos dizer que era um cientista amador e construtor de microscópios, o holandês, que é justamente o Anthony van Leeuwenhoek, que viveu na segunda metade do século XVII e primeira metade do século XVIII. Ele é considerado o descobridor dos micro-organismos. Possuía mais de 200 microscópios e a maioria era constituída por uma lente biconvexa, proporcionando aumentos de mais de 200 vezes. Era um marco na época, né? Porque 200 vezes é um valor bastante considerável, significativo, em termos de aumento de objetos. Então ele usava esses microscópios para mensurar, para estabelecer a qualidade dos tecidos que ele comprava e que ele vendia. Então era uma forma de monitorar a qualidade. Mas ele pensou que podia usar os microscópios para outros fins. Então começou a coletar amostras diversas de sangue, água de chuva, saliva e até de sêmen. E ele, através dessas amostras, ele analisou e visualizou os primeiros micro-organismos. Aqui a gente tem primeiro o microscópio que ele usou, que não lembra um microscópio que nós temos hoje, né? Microscópio eletrônico ou microscópio óptico. Então, aqui a gente mostra como esse material era utilizado. Então ele colocava a amostra que ele estava observando
na extremidade dessa peça, que coincidia exatamente com o centro aqui desse orifício, onde estava uma lente biconvexa, iluminada essa amostra pela luz de uma vela, e aqui ele desenhou as coisas que ele estava vendo nesses materiais, por exemplo, bactérias, protozoários e outros bichos. Então ele estabeleceu aí a primeira visualização de micro-organismos na história da ciência, os quais ele chamou de animálculos. Um outro cientista que usou com bastante eficiência os microscópios foi o Robert Hooke, um cientista inglês que viveu no século XVII, início do século XVIII. Foi o primeiro a visualizar células em pedaços de cortiça. Então ele, observando superfícies de couro, por exemplo, ele observou estruturas vegetativas e reprodutivas de fungos crescendo nessas superfícies. E com esses estudos ele foi o primeiro a estabelecer, a lançar o nome célula como a unidade estrutural dos seres vivos. Aqui a gente coloca essas figuras para mostrar a evolução desses aparatos, desses equipamentos que nós chamamos microscópios. Então aqui um microscópio do século XVIII, de 1775, e aqui um microscópio já moderno. Acredito que esse tipo de microscópio, o microscópio óptico, foi lançado já no século XX, com todas essas peças, as oculares, objetivas, essa base, a plataforma aqui onde se coloca a amostra. Então, uma coisa mais sofisticada comparado com esses mais primitivos. E hoje nós temos coisas como essas, o microscópio eletrônico de transmissão e varredura. Então, uma coisa muito sofisticada, onde é possível observar a ultraestrutura dos organismos, como essas células aqui, por exemplo, células bacterianas. Através do microscópio eletrônico de transmissão, é possível mensurar, por exemplo, a espessura da parede celular, visualizar detalhadamente as estruturas internas e fazer imagens como essas, bem detalhadas, de colônias bacterianas. Então essa questão da microscopia está bastante avançada nos dias de hoje. E com essa invenção e a evolução dos microscópios, a teoria da geração espontânea foi perdendo espaço, foi caindo no esquecimento. Ou seja, muita gente já estava duvidando de que realmente as coisas aconteciam espontaneamente nos sistemas vivos. Então, nada de novo aconteceu até o fim do século XVIII e início do século XIX. Então, desde os primeiros pensadores até essa época, predominava a teoria da geração espontânea. Lembramos aqui do experimento do Lázaro Spallanzani, que produziu evidências mostrando a insensatez dessa teoria, porque ele mostrou a decomposição de substratos orgânicos, mostrou que isto acontecia devido à atuação de micro-organismos, os seres vivos invisíveis, que não surgiam espontaneamente, mas já estavam presentes no ar. Ele foi um dos primeiros contestadores dessa teoria, estabelecendo as bases para a consolidação, mais tarde, da teoria da biogênese, que foi comprovada pelo Louis Pasteur. Então, aqui a figura do Spallanzani fez esses primeiros experimentos contestando essa geração espontânea da vida, comprovando que os micro-organismos estavam presentes no ar e que o calor podia matar essas formas de vida. Temos também a contribuição desses dois pensadores, o Schulze, Franz Schulze,
aqui já no final do século XIX, e o Theodor Schwann, também no final do século XIX, que realizaram experimentos contundentes, abalando os alicerces da geração espontânea. Então eles esterilizaram o meio de cultura e mantiveram em frascos fechados, observando o não aparecimento de vermes ou indícios de micro-organismos nesses materiais, mostrando que não havia o surgimento espontâneo dessas formas de vida. Aqui uma foto desse desenho desse Theodor Schwann, um fisiologista alemão que descobriu a natureza orgânica das leveduras e lançou pela primeira vez o termo metabolismo, que é uma das principais características dos sistemas vivos. Com esse slide, nós encerramos essa parte dos primeiros acontecimentos, desde a antiguidade até o século XIX. Então, lembramos que a partir do século XIX, nós já temos esse material no nosso canal. Vocês devem estudar, então, por esses vídeos, o desdobramento da história da microbiologia. Então, a gente faz, inclusive, uma abordagem mais detalhada desses primeiros experimentos do Louis Pasteur, que demoliram definitivamente a teoria da geração espontânea, estabelecendo, então, a teoria da biogênese, ou seja, a vida só surge a partir da vida. Essa foi a conclusão do Pasteur, que a gente comenta com muita clareza nesses vídeos.